Rafael Soares e esse é o Falei Tá Falado. Episódio passado nós falamos de planejamento. Dessa vez nós vamos falar de execução estratégica. Planejamento estratégico, execução estratégica. Esse é o Wellington Moreira, meu parceiro, meu amigo, né? Esse Falei Tá Falado. E hoje vamos só nós dois, tete a tete. Seja Vamos lá, bem-vindo, meu Wellington. amigo Rafael. Primeiro, sejam bem-vindos ao Falei Tá Falado. Esse tema muito nos empolga, que nós vamos para a prática do mercado funerário, como é que você pode fazer para verdadeiramente alavancar os seus resultados, né? E no episódio passado, nós falamos sobre estratégia. E nós chegamos a comentar que estratégia nada mais é do que a transformação de uma aspiração que você tem em capacidades. Então, quando nós falamos em crescimento, primordialmente crescimento de receita, crescimento de carteira de clientes, nós temos que entender que nós temos aqui 4 grandes capacidades que devem ser desenvolvidas: a capacidade de vender, a capacidade de reter, a capacidade de fidelizar e a capacidade de resgatar. Então, nós temos a capacidade de vender, trazer novos clientes, a capacidade de reter, ou seja, uma vez que você execute uma venda, você tem que ser capaz de reter esse cliente, fazer ele pagar a primeira, a segunda, a terceira e a quarta. E para este episódio, eu quero deixar claro que retenção em planos funerários, no nosso conceito, é um cliente que pagou a quarta parcela e não que pagou a adesão. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Fidelizar. Fidelizar não é cobrar. Fidelizar é encantar e fazer com que esse cliente ele permaneça no teu negócio. E por último, resgatar um cliente que perdeu, ou ainda no plano, ou até em serviços futuros, se ele for um cliente bem saído, um cliente futuro da tua funerária, tá ok? Então vamos falar um pouco sobre essas 4 capacidades. E como alicerce desse desafio que nós temos aqui, eu e Rafael, eu gostaria de trazer um alicerce, Rafael, um alicerce. Eu gostaria de encaixar o cliente em 3 grupos, em 3 grandes grupos. Um grupo que eu vou chamar de um grupo entrante, um cliente entrante. O que é um cliente entrante? É um cliente que comprou um plano funerário e ele não completou ainda a quarta parcela de vida, ou seja, ele não pagou ainda 4 mensalidades a nível de plano funerário. Isso é um cliente entrante. Um cliente em processo de fidelização é um cliente que já pagou a quarta parcela e agora vai pagar a quinta, a sexta, ele está em processo de fidelização com sua empresa. E um cliente sainte. E um cliente sainte é um cliente que deixou o teu negócio, mas na verdade ele pode ter sido prospectado para ti. Então nós vamos falar sobre isso. Rafael, o que é em vendas? A gente começa pelo básico, né? Prospecção. Eu gostaria que você comentasse um pouco das melhores estratégias que você usa para prospectar. Quando eu falo de prospecção, Wellington, assim, a primeira coisa que veio na minha mente, né, você tem, quando a gente fala de estratégia, né, de execução de estratégia, o primeiro ponto é a gente, vamos começar por prospecção. Não, a gente começa pela meta. Como você constrói a meta? Como você constrói a meta do teu vendedor vai definir como ele prospecta, como ele retém, como ele acompanha. Por que, Rafael? Eu faço uma meta de volume de vendas. Eu quero 20 vendas. Pronto. Nada de errado com essa meta. Essa é uma meta que está dizendo para o vendedor: venda o meu produto mais barato o máximo possível. Ok? Perfeito. Você está dizendo isso para ele. Então depois você não pode chamar o cara e dizer assim: porra, por que tu só vende plano de R$29? Porque minha meta são 20. Fazer 20 de 29 é muito mais fácil e eu vou fazer o que é mais fácil. Fazer 20 de 50. Isso, eu vou fazer o mais fácil. Por que eu vou fazer? Porque se eu fizer 10 de 99,
Olha como você constrói a meta e como é importante. Se eu fizer 10 de 99, eu fiz 50% da meta. É provável que eu seja demitido, porque eu tenho um desempenho baixo. Agora, se eu fizer 20 de 29, eu fiz a meta, gerei R$ 600, enquanto esse cara gerou 1.000. Nossa. Então, você construiu a meta para não gerar valor agregado. Ok? Rafael, eu estou entrando no mercado, sou novo, quero penetrar no mercado, quero bater no concorrente, quero entrar numa carteira, quero 50 planos de 29 mesmo, porque eu quero gente usando, gente pagando, gente sepultando, enfim, não sei se é um cemitério, se é uma funerária. É a estratégia certa. Não reclama de ticket. É uma estratégia de ocupação de mercado. Aí qual é essa prospecção? Prospecção porta a porta, em cima de promo, eu tenho mais barato, vem para cá. Show? Show. Pronto, quero entrar no mercado. Muito preparo para comparar com o concorrente, nesse caso. Tá? Não adianta mandar o cara prospectar com preço, com produto, sem capacidade de comparação, porque provavelmente nesse cenário que eu desenhei ele vai encontrar muito concorrente. Fausto, tem uma vaca leiteira, sou líder de mercado, certo? Se o cara me deixou, para ele voltar, eu só quero que ele volte agora no meu plano de ticket de R$89. Meta de R$1.500 por mês. Ele vai vender de 89, de 100, de 120, 140. Né? Aí ele vai trabalhar nicho, lista, visita agendada, indicação, trabalhar médicos, advogados, empresários. Aí, cara, ele vai ser lento. Ele vai vender 14, 12, 11, 9, mas ele vai vender no valor agregado alto, porque é a faixa do mercado que provavelmente você ainda não entrou. Muito bom. Show? Rafael, me diz uma coisa. Vamos supor que essa empresa, ela é uma empresa que tem um pouco mais de maturidade. E quando eu falo de maturidade, o que é uma pessoa madura? Uma pessoa madura é alguém que viveu que bastante. tem uma vivência, tem um conhecimento experiencial. Então, isso. Ele tem maturidade porque ele viveu aquilo ali, tá ok? Como é que você, gestor comercial, pode ajudar na prospecção dos teus liderados, dos teus coordenadores de venda e para os teus vendedores? Como é que você atua como diretor comercial nessa questão de como é que se orienta essa prospecção? Pronto, assim... Eu estou falando de empresa que já tem vivência naquele mercado, tá ok? Naquele mercado. Primeiro, segmento mercado, onde eu sou líder, quais as faixas de público-alvo que eu sou líder, quais as que faltam atacar, tá? Quando eu chego num cliente, eu faço essa análise, aí o cara diz, eu queria vender 200 planos por mês, não vende. Não vende. Com esse ticket, buscando essa faixa, com o tempo que tu tem de mercado, não vende. Não tem. Depende da quantidade de vendedores, não? Não. Ele não consegue vender 200 planos por mês? Dentro de um mercado maduro, dependendo da ocupação dele, não vende. Eu estou falando não de mercado maduro. Eu estou falando de uma empresa com maturidade. Ou seja, que ela tem uma vivência, que ela já está naquele mercado há 10 anos. Ela está há 10 anos, ela tem uma ocupação de 60%, 80%. Perfeito. Se não for uma população de 1 milhão de habitantes, ele não consegue. Ele vai trabalhar nicho. Ele tem um trabalho muito mais intenso de retenção e a gente vai trabalhar um trabalho muito mais direcionado de vendas. Então não adianta criar essa fantasia, porque para criar essa fantasia o vendedor vai falsear. Né? Ele vai... O nome tá falado, é verdade, ele vai falsear resultado. E tem gente que adora se iludir com isso. Né? O cara está reciclando o resultado, o cara está fazendo venda que não é sustentável. Né? Porque, cara, isso aqui é um plano funerário, isso aqui é para pagar o resto da vida. Isso daqui é carteira vitalícia, não adianta. É para vender o conceito correto. Né? Então, se você tem uma ocupação de 60% a 80%, se não for uma cidade gigantesca, 800 mil habitantes, 1 milhão de habitantes, você não vai conseguir botar, não adianta, não tem a ver com a quantidade de vendedores. Tá? Quando
Quando nós, da Navegantes, pensamos em prospecção e eu tenho do outro lado não uma empresa que está nova naquele mercado, mas tem uma empresa madura, e essa empresa madura se subentende que ela tem números, ou seja, ela sabe quantos clientes ela tem em cada logradouro, quantos clientes ela tem, por exemplo, em cada bairro, quantos clientes ela tem, por exemplo, em cada cidade, né? Existe um método que você conhece bem chamado CAPV. Sim. CAPV é número de casas visitadas, C do CAPV, número de entrevistas que você fez, número de apresentações que você executou com sucesso, número de pré-venda e números de vendas. Ou seja, você concretizou aquela venda. Se a empresa é madura no nível não só de ter números, mas ter consolidado essa realidade já na ação de vendas, saber o que ela executou, né? Se ela, que é raríssimo, não é verdade? Mas se ela tem esses números, eu consigo identificar qual é o nicho geográfico. Eu não estou falando de nicho de cliente, eu estou falando de nicho geográfico. Qual é a área geográfica que eu posso atuar com maior eficácia e não só eficiência. Ou seja, por exemplo, eu quero saber, existe a visão micro, não muito madura, e existe a visão macro, um pouco mais madura. A visão micro é quantas casas eu tenho que visitar para quantas vendas realizar. Funil de vendas. A visão macro é uma visão mais perene. Quantas casas eu visitei para quantas retenções, é um outro número, para quantas retenções eu realizei naquilo ali. Pronto, perfeito. Ora, se eu tenho naquele mercado essa razão, casas visitadas, do outro lado, retenções realizadas. Se eu tenho esse percentual e eu consigo entender que a cada 10 casas eu tenho 5 retenções naquele mercado, enquanto na outra, a cada 10 casas, eu tenho 2 retenções, eu vejo que eu tenho como planejador, o meu vendedor não vai ter isso, mas empresa eu vou ter isso, diretor comercial vai ter isso, gerente comercial pode ter isso, eu tenho como planejador direcionar qual é o melhor ambiente, qual ambiente que eu vou investir menos e receber e ter mais resultado. Eu queria que você comentasse sobre isso. Você concorda comigo que o mercado é um organismo vivo? Total. Pronto. Ele está sempre modificando. Já usei o CAPV a vida toda, várias vezes. Eu não uso ele da forma que você recomenda e você sabe disso. Perfeito. Eu uso ele como diagnóstico. Tá? Eu mapeio. Você, inclusive, falou que você faz o diagnóstico do vendedor com ele. Isso. Não é isso? Para saber o que é que você tem que trabalhar. Faço funil e ali eu tomo as decisões. E aí o que é interessante, o que é que aprendi nesses anos todos, né? É que, ok, o número não fala. O número não fala, né? Então eu gosto muito de ir para campo para escutar o número falar. Então a gente diz assim: cara, tu bateu em 600 casas, 200 não tinha plano. Por que tu não fez? O erro está no vendedor. E aí você vai para o campo, você precisa ter um pouco mais de profundidade. Nas 200 casas tinha dependente. Nas 200 casas tinha gente sem capacidade de compra. Tinha gente fora do nicho. Tinha gente advogado do concorrente, né, que defende o concorrente piamente. Então, são 200 casas que não têm um plano, mas não são necessariamente 200 oportunidades, ou elas não estão construídas como oportunidade. E aí é o grande erro. Porque você olha o número e diz, tem que botar mais pressão. Ainda tem muito mercado. E o cara diz, cara, todo canto que eu bato não tem mais, não tem para vender. Mas você botou no relatório 200 casas. Cadê a porra da venda das 200 casas? Né? Assim que os caras dizem. Cadê? E aí, quando você vai bater na porta, o cara diz, não... Você não tem essa realidade lá na ponta. Ele tem 40 anos, mas ele diz, já estou no plano da minha avó. E a sua mulher está no plano da avó dela. E os seus netos, mamãe botou no dela.
Então, assim, o que é que acontece? Aí você tem que capacitar a equipe para derivar planos. Perfeito. Eu tenho uma bronca de um grande dilema que nós temos no mercado funerário, tá, Rafael? Ah, Que drama é esse? É o drama de quem executa bem, mas não gerencia bem. Exemplo. O que você está trazendo aqui para a mesa? Wellington, eu vou ouvir o número lá na ponta. Eu vou isso. lá na ponta e vou Esse ver se número aquilo ali esse número é tá me realidade. dizendo uma coisa, o resultado está O dizendo resultado outra, eu todo. vou lá escutar o número do campo. Escutar, pronto. Essa escuta, ela tem que trazer não só uma realidade de um incidente de fracasso, por exemplo. Ela tem que trazer informação para uma decisão gerencial. Exemplo, eu tenho um bairro ali que o meu concorrente domina e eu não tenho condição, com os benefícios que eu vendo hoje ali naquele mercado, de fazer uma virada, de conseguir algum sucesso naquele bairro. Essa informação ela tem que vir e eu tenho que gerar esse conhecimento para, se eu quiser atingir aquele bairro, gerar uma nova estratégia para atingir aquele bairro. Mas eu não gosto de estar batendo no mesmo lugar quando eu já tenho alguma coisa pronta. Se eu tenho alguma coisa pronta, se eu tenho um produto pronto que vende, eu tenho que olhar para o mercado e entender assim, qual é o melhor local. A nível de matriz BCG, eu tenho mercados, e eu não estou falando de cidade, tá ok? Isso é muito importante. Quando eu falo de mercado, eu falo até de logradouro, tá? Eu falo de um sítio, tá ok? De um povoado, né? Então, eu tenho mercados que são vaca leiteira, estão saturados. Esse mercado pode me dar dinheiro, sim, mas é uma vaca leiteira, está saturado. Tá dando dinheiro. Está dando dinheiro, é saturado. Eu tenho uma estrela que eu estou crescendo naquele lugar e, além de estar crescendo naquele lugar, eu tenho muita facilidade de venda e de retenção. É um mercado estrela. Logradouro, bairro, cidade, povoado, é um mercado estrela. Eu tenho outro mercado que é um questionamento, que o meu concorrente consegue vender bem lá, eu consigo vender bem lá, mas eu não sou líder naquele mercado, naquele bairro, naquela rua, naquele sítio. É um questionamento. Eu vou investir ali ou não? Entre o questionamento e a estrela, eu tenho que fazer aí um bom balanceamento para saber onde eu vou estar. Tá ok? Normalmente na estrela eu invisto menos do que em um questionamento. Sim. Porque eu já sou líder naquele mercado estrela. Tá ok? E eu tenho um abacaxi onde eu devo sair. Onde o meu concorrente pode ser mais forte, ou onde eu não tenho sucesso de venda nem sucesso de retenção. Eu tenho que ter outra estratégia para entrar, se eu quiser, naquele mercado. Ou às vezes a melhor estratégia é sair. A melhor estratégia é abandonar, né? Então, quando a gente vai de prospecção, acho que ficou muito bom esse ponto. Choquei um cliente com essa frase essa semana. Pode falar. Às vezes a melhor estratégia é sair. Às vezes Ele me contou um contexto de um mercado e eu disse assim, mas só que eu acho fechar, sair muito feio. Aí se você não acha feio, tomar prejuízo. Então você escolhe o que é mais feio. Então, só para consolidar de maneira prática para o nosso ouvinte, Rafael. Uma boa estratégia de prospecção para empresas que estão iniciando o mercado. Iniciando o mercado, porta a porta. Porta a porta. Para empresas que têm vivência naquele mercado, mas não é líder naquele mercado. Ela já vendeu, chegou a determinado ponto. Serviço vitrine e eventos. Serviço vitrine e eventos. E vem varrendo com porta a porta. Ou seja, o serviço faz a prospecção. Serviço vitrine, diz, ok. O serviço dessa empresa é bom, é bacana mesmo, não conhecia, não sabia, porque eu ainda não sou conhecido, né? E depois, evento de fixação de marca. E a equipe vem colhendo isso com vendas. Onde eu sou líder, tenho vivência, como prospectar? Nicho. O que é nicho? O que é mercado de nicho? Levanta, analisa a tua carteira, entende quais são os nichos que tu não fez ainda. Eu não fiz a classe AB, eu não fiz a classe C e D, eu não fiz o distrito tal, eu não fiz ainda aquele canto. Eu sou muito forte, mas eu não fiz.
tal coisa. Não trabalhei plano empresa, por exemplo. Pronto, não trabalhei o comércio. Perfeito. Né? Enfim, não vou botar um cemitério para trabalhar jazigo, né? Já que o cemitério público está lotando, enfim, são nichos novos. Então, saiu da prospecção, montei uma estratégia, fui para o campo nesse cenário. Vou vender. Capacidade, vender mais. O que é que você poderia trazer de estratégias para vender mais? Para o teu vendedor, ele conseguir vender mais. Existe alguma capacidade, existe alguma dica que você poderia dar para essa empresa, para aquele vendedor, que ele tem uma média ali de vendas, por exemplo, 10 planos, cada vendedor tem uma média de plano, 10 planos mês. A meta já está um pouco comprometida aqui, né? Mas tem 10 planos mês, por exemplo. O que é que você falaria para essa empresa? Como vender mais? Primeiro ponto, tá? Faz isso daí amanhã. Elabora 10 a 12 questões sobre o teu produto e aplica na tua equipe de vendas. Se nenhum tirar 10, tá? Você vai trazer eles para uma vez por semana ser treinado em produto. A maioria das equipes de venda não vendem porque não conhecem o que vendem. Não é técnica de vendas, tá? Ele não conhece o produto dele. Ele não sabe. Aí eu vou pegar vocês, tá? Porque quem tá assistindo aqui tá pensando, não, o vendedor vai todo dia vender esse produto e ele conhece. Pede para ele explicar como funciona um atanato. Pede para explicar quem precisa de um atanato. Pede para ele explicar como funciona uma ornamentação. Pede para ele diferenciar a tua ornamentação do concorrente. Pede para ele te dar 5 motivos por que é melhor velar no centro de velório do que em casa. Tá? E você vai se surpreender como ele não sabe. Falta de repertório. Abre o repertório do teu vendedor. Na verdade, você está me falando o seguinte, Wellington, a melhor estratégia para vender é vender bem. Ou seja, a melhor estratégia para vender é ter um vendedor capacitado, sabendo qual é o teu produto. Conhecer o produto. Porque eu posso falar aqui de trilha, trilha, né, sobre abordagem, sensibilização. Eu posso falar de trilha e de técnica, tá? Mas se ele não conhece o produto, ele não consegue aplicar. Tá? Ele não consegue aplicar com qualidade. Mas ele precisa fazer uma boa abordagem, ele precisa fazer um bom quebra-gelo, ele precisa ser simpático, né? Se ele não for uma pessoa simpática, ele precisa exercitar isso. Ele precisa exercitar escuta ativa, precisa escutar a demanda do cliente, porque o plano funerário ele exige que você escute, faça uma boa sondagem, entenda a família, a renda, o contexto familiar dele, o conhecimento que ele tem sobre o velório. Né? Se ele entende a profundidade do produto, aí eu volto para o começo. Mas você precisa se certificar se seu vendedor entende a profundidade e a necessidade do produto, para que ele possa ter uma conversa com o cliente nesse sentido. Tá? Ele precisa ter um bom roteiro de como apresentar o produto, ele não pode estar improvisando, vender não é improviso. Né? Eu gosto muito quando começa da história da empresa e do fundador, do plano, das características do plano, dos benefícios em vida, dos benefícios na hora da despedida e dos convênios, né? E parcerias ao final. Rafael, benefícios de venda e convênio e parceria não é a mesma coisa? Não. Os benefícios em vida incluem a agência, inclui o material de convalescente. Os benefícios em vida incluem os descontos também, os convênios, mas ele inclui a tua estrutura, o que ele vai poder ter de apoio. Né? Entra tudo dentro da despedida para depois entrar tudo como parceria. Cemitérios, clínicas próprias ou clínicas parceiras, etc. Perfeito. A gente está falando então de conhecer o produto. Eu colocaria só mais um fator, o envolvimento desse funcionário, desse vendedor. A paixão dele pelo negócio também é um fator determinante. Né? Ele precisa estar engajado. E isso depende de treinamento ou depende de boa contratação?
Porque às vezes... No nosso ramo, a gente precisa jogar nas duas bases. Né? Você chegou numa empresa e você encontrou naquela empresa uma equipe que não está vendendo. Qual é a estratégia para isso? Por exemplo, não está vendendo, capacitar é o quê? Primeiro eu vou avaliar o perfil. No meu diagnóstico eu avalio o perfil. Tipo assim, contratou errado. Essa pessoa odeia funerária. Ela não... Enfim... ela não tem jeito para venda, ela não comunica bem, ela não tem características. Se ela tiver o conhecimento do produto, você conhece o produto, você sabe para que serve cada ponto desse. Se ele não tiver, eu treino. Teve alinhado, eu vou para a trilha de vendas e, por último, eu faço o espelhamento da trilha de venda em campo, tá? Porque exige prática. Quando falou de engajamento, eu lembrei, né? É justamente os 3 pilares do engajamento, né? Sabe quais são os 3 pilares do engajamento? Não, gostaria de ouvir. É o conhecer, o interagir e o sentir. Conhecer, interagir e sentir. Então, você precisa conhecer do que vende, você precisa ter interação, né? Ele precisa entrar em contato com o produto, né? Compreender como ele é na prática. E ele precisa ter esse sentimento, esse sentir de fazer parte, de estar ajudando, de estar auxiliando a família. Aí ele engaja. Você não engaja se você não conseguir passar nesses 3 pilares. Perfeito. Então, primeira capacidade, venda, eu acredito que está bem documentada aqui, está bem explanada aqui. Venda, nós dividimos em 2 processos, processo de prospecção, processo de venda. Eu só queria trazer um case de venda, um caso. Né? Imagina só que o teu vendedor, ele foi para campo, e lá no campo, você fez uma campanha em determinado bairro. Então, você pegou um carro, você pegou 5 vendedores e colocou ali naquele local. Isso é muito comum, tá? Sim. Quando eu cheguei ali naquele local, dos 20 contratos que eu fiz, aliás, que eu prospectei, 20 casas que eu prospectei, 17 casas disseram: eu não tenho dinheiro agora, volte na próxima semana. O que fazer, Rafael? É a hora que você vai, assim, primeiro conceitualmente para o Rafael e para o Univendas. Deixa eu só colocar um problema. Deixa eu colocar um problema só. Porque quando você tem esse cenário, eu quero que você entenda uma dimensão organizacional e não só do vendedor, tá ok? Você vai para outro campo. Você tem um planejamento para daqui a uma semana estar com esse vendedor trabalhando em outro campo. Eu tenho algumas opções. Vou abrir aqui um leque, tá? Certo. O primeiro ponto que para mim e para a Univendas, venda é quando paga. Certo? Então, venda para mim é quando paga. E aí ele foi ali, prospectou, o gestor deve subir o controle daquilo, que é o pipeline de vendas, né? Para quando é o fechamento. Se a gente tem uma pré-venda ou um agendamento, eu separo pré-venda de agendamento, né? Ele faz a gestão disso e ele vai organizar isso dentro de uma perspectiva de rota. Eu faço mais. Quando a gente chega num canto, eu digo para ele: a gente só voltará aqui no dia tal e tal. Então não agendem retornos fora dessa perspectiva. Eis aí o segredo. Então você tem como diminuir, você tem como aumentar a tua eficácia quando você entrega. Olha que dica fantástica que você trouxe aqui. Eu tenho um vendedor e esse vendedor está trabalhando em determinada área onde você tem uma rota, onde você tem custo de gasolina, tem custo de operacional para deixar aquele vendedor ou aquela equipe naquele lugar, e você vai dizer: olha, nós vamos voltar aqui tal dia. Isso. Ponto. A rota está planejada 30 dias para frente. Ele já sabe que vai voltar lá dia tal. Então não marca outro dia, não tem outro dia, só tem esses 2 dias. Dica perfeita para mim. Eu acho que você matou aqui vetor de vendas. Vamos passar para o segundo objetivo. Primeiro objetivo, vender mais. Eu acho que a gente tratou bem disso. Segundo objetivo, reter mais. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre retenção. Retenção, ela é baseada 100% em atenção e velocidade. Explique melhor. Meu trabalho de retenção ele é 100% tratado em cima de atenção e velocidade. Se o vendedor não conhece bem o produto, ele vai conseguir passar todo o produto no primeiro momento? Provavelmente não. Então a gente vai colocar ele dentro do berçário. Que
tem no Avante, né? Uma ferramenta que tem no Avante, que pode ser feito fora também, pode ser feito por planilha, mas que tem como filosofia acompanhar ele até o 4º mês. Como é que eu estruturo o berçário? Cada um estrutura o seu berçário do jeito que quiser. Eu estruturo o berçário fatiando as informações que são importantes para a retenção dele em 4 partes. Eu chamo a primeira de boas-vindas, que o Avante chama de acolhimento. Perfeito. Tá? Eu trago para esse nome de boas-vindas. Por quê? Recebi um contrato da senhora hoje e quero lhe dar as boas-vindas. E gostaria de conferir alguns dados. Confira os dados, está tudo certo, seu contrato será entregue dia X. Seja muito bem-vindo à nossa empresa. Estou mandando essas informações que eu lhe disse pelo seu WhatsApp com um vídeo institucional da empresa. Boas-vindas, certo? 30 dias antes do vencimento, eu ligo para ela e digo: olá, estou ligando para a senhora. 30 dias? 30 dias. Antes do vencimento? Não. 30 dias, mas antes do vencimento. 30 dias depois do boas-vindas, mas antes do primeiro... do vencimento. Isso. Certo. Se precisar vai ser 29, se precisar vai ser 26. Certo, entendi. Certo? Eu ligo e digo: olá, estou aqui de novo, para lembrar a senhora que nós estamos à disposição e tirar algumas dúvidas, né, da senhora e acrescentar algumas informações. A senhora sabia que o nosso plano tem convênios tais. Eu lembro toda a estrutura em vida. Os convênios... Antes da primeira parcela. Antes Ele da pagou a primeira adesão, parcela. Ele na vai verdade, pagar. vamos colocar segundo pagamento. Parcela, segundo pagamento. Eu lembro todos os convênios em vida e toda a estrutura em vida, tá? Lembrando a senhora também que nós temos um centro de velório que fica na rua tal, nós temos uma agência que fica na rua tal. O nome da recepcionista, eu gosto muito de trabalhar isso, tá? É Joana. E a senhora pode se direcionar lá para fazer o pagamento. Meu filho não venceu ainda, não é uma cobrança, senhora, é uma informação. Segundo mês, eu ligo para ela. Terceiro mês, Eu ligo para ela. Digo: oi, sou eu de novo, né? Lógico que eu tenho um script formado para isso, de acordo com cada praça, né? Oi, sou eu de novo. Queria trazer para a senhora algumas questões sobre o nosso serviço funerário e saber se ficaram dúvidas. A senhora entende como funciona a quilometragem, a senhora entende como funciona o serviço, a senhora entende como funciona a sua urna, a senhora entende como acionar e tal? Entendo. Estou mandando para o seu WhatsApp todos os dados. Esperamos que a senhora não precise do nosso serviço, mas se precisar, esses são os nossos canais de atendimento. Ok? perfeito. Se quiser pagar com a Joana, eu falei no primeiro contato. Bom. 4º mês, eu ligo para ela para trazer os produtos que são extra. Cemitério, DPVAT, No que quarto não mês existe já mais. você está trazendo. DPVAT ou Previdência, né? Cemitério, sala de velório, como funciona a nossa sala de velório, como funciona a aquisição dos nossos jazigos, como funciona o processo de cremação, como funciona o processo do PET, tá? Como funcionam as nossas consultas para oculistas, enfim. Essas informações que geram venda, eu faço no 4º pagamento. Perfeito. Tá? Por quê? Se ela disser: não, ele não me explicou sobre PET. Pois se a senhora quiser, eu posso adicionar agora os seus PETs no plano. Tá? Rafael, por que você não fez isso no primeiro? Ela acabou de comprar. Ela não experimentou, não teve experiência com a gente, não está na hora de vender de novo. Quando Quebro ela de confiança. Ela vai entender que eu liguei a primeira vez só para vender. Quando a Navegantes ela criou o acolhimento e o berçário, nós tínhamos uma estratégia diferente, tá? Nós orientamos diferente. Rafael adaptou, ele trouxe essa realidade para os clientes deles, mas eu gostaria que ele publicar o que eu vejo como deve ser feito, não discordando. Acho que cada empresa, cada empresa é uma empresa. Mas você, a nível de até para você falar do berçário como ele é, porque isso daqui é, exatamente. é o berçário como você que vê. a Univendas trabalha, como ela trabalha. Pronto, perfeito. E o que é o berçário? Né? Nós temos o acolhimento, que é a entrada desse cliente na primeira parcela, e nós temos o berçário. Quando nós criamos o berçário no sentido de que um cliente que é entrante, mesmo que ele seja um cliente que foi resgatado, assim mesmo ele é um cliente entrante, ele tem que ser maturado novamente dentro da tua carteira, esse cliente ele tem que ser acompanhado para ele ter a cultura de ter plano funerário. Ponto.
Então, como é que a gente consegue fazer isso? Nós temos uma estratégia de relacionamento para conquistar essa retenção. E esse relacionamento, ele tem o nome técnico seria framework, mas eu vou colocar aqui um processo. Ele tem um processo. Esse relacionamento é o seguinte: quando você vende lá no acolhimento, ele tem a visita do vendedor e depois uma ligação de efetivação para pagamento de adesão, que é diferente do que você trabalha. Tá ok? Para pagamento de adesão. Então ele teve 2 relacionamentos antes de pagar a adesão, se eu não peguei a adesão no momento. Por quê? No meu entendimento, nós vimos isso no primeiro episódio, a gente já discutiu isso, só para não estender muito. Mas no meu entendimento, quando o vendedor está lá na porta do cliente, ele não precisa mais retornar. Tá? Se você usa Avante, por exemplo, você vai entregar um boleto para aquele cliente naquela hora. Você faz a ficha de adesão do cliente e faz um boleto que vai amarrar e vai condicionar a efetivação do contrato ao pagamento daquele boleto, de preferência bancária, porque gera ainda mais credibilidade. Tá ok? Muito bem. O vendedor visitou e eu liguei 2 contatos antes da primeira parcela. Lá no berçário, consegui, vendeu, tal. O cara pagou a primeira parcela, acolhimento. Pagou a primeira parcela. Quando ele paga a primeira parcela, que para mim é adesão, ele vai para a segunda parcela, berçário. Lá no berçário, o berçário começa, Rafael, na entrega do contrato. Então, eu faço uma cerimônia de entrega pessoal, um contato pessoal, um contato telefônico antes da adesão. Um contato pessoal na cerimônia de entrega e um contato telefônico na segunda parcela, com um objetivo muito claro. Dona Maria, aqui é a funerária X. Meu nome é Rafael. Estou aqui lhe dando as boas-vindas e gostaria de saber se a senhora recebeu o seu contrato. Existe alguma dúvida? Não existe dúvida. Observe que eu tenho um contato primeiro pessoal e depois um contato com o quê? Um contato telefônico. E eu não faço cobrança. E eu tenho um dia um dia testado que eu costumo pedir para os meus clientes ligarem. Que dia é esse? 3 dias antes de vencer a segunda. Porque o nome disso é nudge, é um pequeno empurrão. Você vai dar um pequeno empurrão, lembrando a esse cliente que ele tem um compromisso com você, que ele não está educado ainda a ter. Sim. Então, eu tenho que pedir. A senhora recebeu o seu carnê? Recebi, meu filho. A senhora poderia pegar o carnê para mim? Aí ele vai pegar. Essa primeira mensalidade tem. Vence quinta-feira, eu não vou dizer nem o dia do mês, porque o dia do mês se perde. Eu não sei se o dia do mês é segunda, é terça, é quarta, é quinta. Então, nós ensinamos aos nossos clientes a perguntar: primeiro boleto, vence na segunda, vence na terça, vence na... Eita, meu filho, é mesmo, vence na quinta-feira. Se o cliente disser assim, eu não vou ter dinheiro na quinta-feira, eu já remarco ali naquele momento. Então, eu estou aqui com a segunda parcela desse cliente. Na terceira parcela, eu não tenho mais o contato pessoal. Comecei a esfriar um pouco o relacionamento. Mas eu tenho que ligar antes, na terceira parcela. E eu tenho que ligar para reconhecer, Rafael, no nosso entendimento, o mérito. E que mérito é esse? O cliente pagou 2 parcelas religiosamente em dia. Eu tenho que reconhecer esse mérito. Liga para parabenizar. Eu comunico isso ao meu cliente. Quando eu comunico esse mérito ao cliente, eu recebeu, que ele conquistou, pagou religiosamente em dia a primeira e a segunda parcela, eu comunico para ele um grande benefício. A partir de agora, a senhora participa do nosso programa de pontuação, assim, assado. Por exemplo, estou na terceira parcela. Você comunica um benefício. Comunico um benefício. Um benefício que ele não conhecia. Eu tenho que comunicar na terceira parcela, essa é a nossa sugestão, nosso conselho, né? Você tem que comunicar um benefício que ele não conhecia de fato, ó. Tá ok? Na terceira parcela. E na quarta parcela, o que é que eu faço? Eu observo para ver se deu certo. Você vai mais longe. Você, na quarta parcela, você comunica um outro benefício ou tenta ainda agregar valor. Massa. Tá ok? Então, essa é a framework do berçário. Vou jogar aqui uma informação, né? Perfeito. Eu tenho o berçário de transferência
e tenho o berçário de Novos. renovação ou resgate. Esse que eu citei é o de novos. Entendi. Você tem 2 estratégias. Tenho 3. 3 Tenho estratégias. aqui, está consolidada de novos, que é a que você Perfeito. trouxe. Tem uma para transferência, senão Tá vindo de outro não lugar. retém. Certo. Eu tomei, né? Perfeito. Tenho que reter de uma maneira diferente. E tenho para o resgate, que é o cara que me deveu há 10, 12, 14, 16 meses e agora está voltando. O tratamento é diferente. Perfeito. E agora falamos de retenção. O que é reter? Reter é fazer, na nossa linguagem, fazer esse cliente pagar a 4ª parcela. Chegar até a 4ª parcela. Chegou a 4ª parcela, esse cliente eu posso dizer que a venda foi de fato retida e não efetivada. Pagou a adesão, está efetivado. Foi retida na 4ª parcela. Aqui, para a nossa realidade, é como o Avante enxerga a metodologia que nós criamos. Muito bem. E agora chegou a capacidade de fidelizar. Eu resgatei e agora eu tenho que fidelizar. Fidelizar não é cobrar. Não. Fidelizar não é cobrar. Então, eu tenho uma capacidade... Quem é o principal fidelizador de uma empresa funerária? Quem é o principal fidelizador da empresa? Me fale. Ou é a recepcionista, se o pagamento for no balcão, e o agente funerário, ou é o agente funerário e a assistente de velório. Quem fideliza plano funerário é no balcão, quando o pagamento é forte no balcão. Tá? Eu tinha uma empresa que tinha 5% de banco, 10% de inadimplência, 80% de balcão e chamava de fidelizador o cara que ia atrás dos 10%. Né? Fidelizador é o teu balcão. Perfeito. E teu serviço funerário. Porque é a hora da verdade. São os pontos de contato da hora da verdade. Rafael, normalmente existe em marketing existe uma fórmula para isso, tá? Existe qualidade que fideliza é igual a satisfação menos expectativa. Qualidade é igual a satisfação menos expectativa. A minha satisfação tem que ser maior do que minha expectativa. E tem outra fórmula chamada VEC, valor entregue ao cliente é igual aos benefícios que esse cliente percebe menos os custos que esse cliente percebe. Eu gosto mais do FEC. Eu acho que qualidade não fideliza mais. Na realidade do nosso mundo atual, qualidade não fideliza. Porque pode ser imitado. E qualidade é exigência. E deixa eu ir um pouco mais profundo, tá? Mais profundo. Quando eu falo de fidelizar e quando eu falo de fidelidade, eu obrigatoriamente eu tenho que perpassar por um conceito que é pouco explorado. E que conceito é esse? É o que eu conquistei. Toda vez que você tem um custo, eu estou falando de VEC, toda vez que você tem um custo de saída, porque você conquistou algumas coisas, fica mais difícil você romper aquele relacionamento. Seja conjugal, seja um relacionamento com amigo, seja um relacionamento comercial. Verdade. Você conquistou, por exemplo, um filho de uma relação. Aquele filho é um valor que você quer trazer determinada qualidade, por exemplo. Isso. Tá ok? Quando eu estou falando de empresa, fidelizar, se esse cliente ele tiver a consciência que... eu estou falando já de estratégia, tá? Que de mensalidade a mensalidade ele está construindo um benefício, Rafael, eu tenho uma possibilidade menor de perder esse cliente. Por quê? Porque o tempo de vida dele, no meu entendimento, é o melhor canal de fidelização a nível de conquista. Esse cliente tem conquistado. Não é o que você faz pelo cliente, é o que ele fez para ter. Uma coisa é eu ter o melhor serviço funerário, eu ter o melhor prédio, eu ter... sei lá, eu ter. Show, o concorrente pode imitar, mas o concorrente não imita a relação que esse cliente teve comigo no tempo de vida. Então, qual é o principal canal de fidelização no meu entendimento? O principal canal de fidelização no meu entendimento é o tempo de vida de relacionamento desse cliente. E qual é a doença que eu tenho aqui nesse meio?
na realidade do mundo funerário, é porque um cliente que paga, por exemplo, 4 meses, tem os mesmos direitos de um cliente que está ali pagando 4 anos, 10 anos, meu Deus do céu. Não vou ter resposta para esse questionamento que eu vou trazer agora, mas isso é um caso real. Cheguei no cliente, disse, tá aí, ó, cancelando a transferência. Não disse que não adiantava a transferência? Ele disse, me dá, vou reter. Entrei e disse, bom dia, senhora. E tal. Ela disse assim, não, meu filho, sabe o que é? Uma senhora de 70 e poucos anos e a filha de 50 e poucos. É porque eles disseram que saindo de lá a gente ia perder tudo que a gente pagou. Aí você chegou a falar sobre isso num episódio passado, mas eu queria que você repetisse. Pode repetir. Pois liga para lá e me diz aí o que é tudo. O que é o tudo que a senhora vai perder? Eu quero que ele me explique. Muito bom. Então, assim, não existe esse tudo. Deveria existir. De uma forma geral, não existe. Os pontos é uma ótima âncora, porque são âncoras. Rafael está falando de ponto porque é um sistema que nós criamos. A questão de pontos. Cada parcela paga, o cliente, em dia, o cliente ganha um ponto. Um ponto. E esse ponto vale algum benefício. Pronto. E dentro desse ponto você pode criar um regulamento onde ele vai gerar valor para você. Perfeito. Isso pode ser um benefício interno, externo, etc. Perfeito. Ele é uma excelente âncora, mas eu acho que deve ser pensado em outras âncoras. Né? As seguradoras, elas trabalham muito sobre o bônus, né? Você não quer bater, você não quer isso, você não quer aquilo, porque senão você perde o bônus. E eu acredito que a gente tem que pensar, porque assim, tá passando esse tempo. Está passando esse tempo de dizer assim, mas a senhora mudou, mas a senhora vai perder tudo. Essa nova geração que vem aí vai perguntar o que é que eu estou perdendo exatamente, porque ele está cobrindo a minha carência. Né? Ele está cobrindo a minha carência. O que é que eu estou perdendo exatamente? Você sabe quem vende solução total? Normalmente, solução total que até o nome eu não gosto, mas Sim. Solução total é quando você tem cemitério e plano funerário para o mercado. O mercado tem chamado isso de solução total. Sim. A gente tem um conceito já diferente disso, mas solução total seria isso. E aí, o que acontece? Quando você tem cemitério e quando você tem plano, normalmente o vendedor que está vendendo aquilo ali, ele costuma dizer o seguinte: minha senhora, você paga plano há quanto tempo? Eu pago plano há 10 anos. O que foi que a senhora construiu? Essa pergunta é matadora. Exceto no caso dos planos quitados. Exceto no caso dos planos quitados. Porém, eu queria voltar depois Sim. lá na frente sobre isso. Hoje não. Mas vamos lá. O que é que eu quero dizer para o nosso ouvinte? Eu quero dizer para o nosso ouvinte que quando nós falamos de fidelizar, no meu entendimento, e eu quero depois ouvir Rafael para matar também, se for fazer fechamento, no entendimento da Navegantes, nós entendemos que fidelizar é um processo do cliente com você. Você possibilita que aquele cliente perceba valor no tempo de vida que ele tem com você, mês a mês, pagamento a pagamento. E ele tem que entender esse valor que ele está conquistando com aquela vivência, com aquele tempo de vida com você. Seja através de sorteios por pontos. Tem uma empresa aqui que é cliente nossa, que eu gosto muito, se você puder dar uma olhada no Instagram deles, seria muito interessante. É Pax Jardins, que é cliente sua também. Minha também. Né? Pax Jardins, lá em Santarém, no Pará. Eles têm um sorteio, Rafael, que às vezes eles fazem por ponto, às vezes não. Por ponto assim, se você tem de 1 até 12 pontos, você ganha, por exemplo, um liquidificador. Se você tem de 13 a 24 pontos, por exemplo, eu dou uma geladeira. Se você tem acima de 24 pontos, a gente vai sortear só para esses clientes que têm acima de 24 pontos, por exemplo. Como critério. Como critério, uma moto. Né? Okay. Então, observe que eu vou valorizando esse cliente. No tempo. E ele, que tem 24 parcelas, participa do primeiro, participa do segundo e participa do terceiro. O que tem só 12 não participa do segundo nem do terceiro. Ele vai conquistando isso. É sorteio. Eu tenho outro cliente aqui em Fortaleza que ele trabalha transformando ponto em dinheiro. Ou seja, esse ponto que é conquistado, ele vale dinheiro em uma consulta, vale dinheiro na ótica que eles têm. Ele tem ótica e tem clínica. Então, aquilo ali, o Avante transforma aquele ponto em voucher
e ele usa esse voucher como dinheiro. Que é o mesmo que eu tenho cliente também com ele no interior, que é da mesma família. Que trabalha com isso da também. mesma forma. Show de bola. Então, é exatamente assim que funciona, tá? Fidelização. Você gostaria de falar mais de alguma coisa? Gostaria de lembrar vocês... Sobre fidelização. Sobre a gente vai falar fidelização. ainda sobre resgate. Gostaria de lembrar, né, a todos que atualize seu cliente. Né? A maior parte das transferências acontece porque o cliente ignora o conteúdo do plano que comprou, ele se distancia daquilo, né? Então ele começa a achar aquele plano novo muito mais moderno, né? Então assim, modernize seu plano e se comunique com o seu cliente. Acho que isso é o que fideliza. Acho que você não pode fechar o canal de comunicação com o cliente. Perfeito. E por último, a nível de crescimento, nós falamos de venda, nós falamos de retenção, nós falamos de fidelização e agora eu queria falar sobre resgate. Eu perdi o cliente, eu tenho que resgatar. O que fazer? Tá, eu considero resgate cobrança, né? Não considero resgate vendas. Então, eu acredito que você não deve deixar de ir atrás do cliente. Acho que isso alimenta a concorrência, isso abre espaço. Às vezes no mercado que você tem uma vaca leiteira, tem uma estrela, você abre espaço para alguém crescer em cima dessa sobra que você solta. A gente sabe que o plano ele leva um tempo para fixar no cliente. Então ele muitas vezes compra várias vezes o plano e não dá continuidade. Não há nada de prejudicial para você nisso. Você nunca vai educar cliente, isso é bobagem. Então você tem que ter dois caminhos. Primeiro, uma retenção bem feita, tá? Uma retenção bem feita. Todos os ramos de recorrência oferecem condições especiais para o cliente não ir embora. O funerário é um dos poucos que não abre esse leque. Tá? A senhora está sem poder pagar. Pois você não está falando de resgate, você está falando do que tem que acontecer antes, que é um processo de cobrança que nós não trabalhamos aqui. A senhora está sem poder pagar 6 meses, está sem poder pagar 8 meses. Né? Então, eu vou te dar essa condição X para a senhora voltar. Tá? Não deu certo, não funcionou, foi embora. Para mim, ele é um cliente novo. Ele tem que entrar num pipeline, tá? De venda, que não é uma venda pura, é uma venda com viés de cobrança. Eu não posso ignorar a história que ele teve antes. Eu tenho que trazer isso como valor agregado, mas eu não posso tratar ele como alguém que está na carteira e eu estou cobrando. Muito bom. Né? Então eu tenho que dizer, sim, eu sei que você foi meu cliente, sim, eu sei que você deixou de pagar, mas eu estou aqui para a gente ver como é que a gente faz para reatar esse laço. Eu acho que isso não deve ser o mesmo vendedor que faz novos, não pode ser o mesmo vendedor que faz transferências de porta em porta. Ele tem que estar extremamente capacitado com os motivos de desistência e saber contornar cada tipo de objeção para desistência. Muito bom. Maturidade. Você tocou novamente no assunto de maturidade. Se eu não tiver informação, eu não tenho como trabalhar esse cara lá na frente de uma maneira mais eficiente. Exatamente. Né? Eu gostaria de trazer uma realidade aqui, Rafael. Antes de falar de resgate, eu só faço resgate de quem eu perco. Eu perdi, por isso eu vou resgatar. Tá. Ok? Então, antes de falar em resgate, eu tenho um conceito que é pouco trabalhado no segmento funerário. Eu chamo isso de cliente bem saído. Sim. Cliente bem saído. Normalmente, o cliente sai do teu negócio por 2 canais. Pelo canal da inadimplência e pelo canal do cancelamento. Nós não falamos nesse podcast sobre cobrança, tá ok? Nós falamos pouco sobre cobrança. Mas é importante você entender que existe um processo de cobrança e esse processo de cobrança ele tem que enxergar o trajeto de saída desse cliente. A cobrança tem que enxergar o trajeto de saída desse cliente e tentar trazer ele de volta. Isso é a cobrança. Mas se a cobrança ela enxerga o processo de saída desse cliente, ela tem que
olha o que eu vou falar, honrar a vida desse cliente. A vida que ele teve com você. Por quê, Rafael? O cliente bem saído é um cliente que ele foi bem prospectado. Não só para o plano, mas também para a funerária. Olha o que eu estou falando marca, aqui. né? Para a marca, né? Então, um cliente bem saído, ele pode ser um cliente que ele não faz mais plano com empresa nenhuma, porque ele sabe que ele conquistou um benefício perene com você. Um cliente bem saído é um cliente que pode defender sua marca e mais, que ele pode ter sede de retornar. Mas para isso você precisa informar a esse cliente que a sua empresa, ela honra a história que esse cliente construiu com você. Ponto 1. Senhores, eu falei isso no podcast passado. Quero trazer isso aqui novamente. Quando o cliente é bem saído, esse cliente, ele pode até ter feito um plano com outra empresa, mas ele vai se sentir constrangido por ter feito isso. Por quê? Porque você fez o melhor para esse cliente na saída dele e comunicou isso. Mas sabe como isso é interessante? Você estava falando aqui, eu estava refletindo agora, ao vivo, né? A gente faz o inverso. A gente espanta. A gente levanta o muro do constrangimento. Porque a gente continua ligando para o cara e dizendo, você deve 1.000, você deve 1.200, você deve 1.500. E quanto mais eu ligo dizendo que ele deve mais ele vai se distanciando de mim. Eu não vou voltar lá, porque da última vez que eu fui lá, a menina disse que eu devia R$900. E, cara, você falando agora, me deu uma luz aqui. É muito melhor você chegar para o cara e dizer, tá encerrado. Você não tem mais direito. Você tem direito. O segredo calma. Certo. Seu direito de plano, seu direito cheio, certo. Ele encerrou aqui. Perfeito. Mas você também não me deve nada. Fica à vontade. Eu uso outra estratégia, tá? Que a gente pode em outro momento falar. Mas vamos lá. Um cliente bem saído, eu quero que você, ouvinte, entenda que um cliente bem saído, você tem informação dele e você fez uma prospecção para que, se algum dia alguém que ele conheça ou um dependente que estava no contrato dele precisar de algum serviço pós-vida, ele vai procurar a sua empresa, inclusive ele, porque ele sabe que tem vantagem por ter sido um dia cliente seu. Isso é importantíssimo você entender. Você encerra o elo do plano e abre o elo, a prospecção para a funerária. Isso. Né? Espero que não aconteça, mas todo mundo está suscetível. Se acontecer, me procure. E eu queria trazer uma verdade aqui para a gente encerrar. Tá ok? Normalmente é a primeira coisa que eu falo para os meus clientes, para quem contrata navegantes. Né? Porque é uma ruptura de cultura, vamos dizer assim. Não é só um sistema, é uma ruptura de cultura. É um modelo de maturidade, na verdade, que a gente está levando para aquela empresa. Então, o que acontece? Imagina só que o teu cliente me passou agora o que pronto, vamos lá. Que o teu cliente, ele te deve 3 mensalidades. Normalmente, com 3 mensalidades, o contrato se encerra. Legalmente falando. Quantos clientes você tem que te deve 3 mensalidades hoje no teu negócio? Senhores, plano funerário eu não ganho na exceção. Plano funerário eu ganho na regra. Sim. Observe só. Vou tirar o óculos aqui e ver olho a olho. Plano funerário não se ganha na exceção. Plano funerário se ganha na regra. Se você tem um processo que você deixa esse cliente dever 3, 4, 5, 10 mensalidades, 1 ano, e você diz que esse cliente está devendo, você está afastando aquele cliente e uma multidão de clientes. Se você conseguir resgatar um, show, mas você perdeu essa multidão.
porque você não tem uma boa regra de retenção. Então, é muito melhor, na saída, informar que esse cliente deve 3 parcelas e que ele pode pagar em qualquer momento, até no serviço funerário futuro, aqueles 3 parcelas. Que aquilo ali vai ficar aberto, mas, por exemplo, não vai ser cobrado dele. Por exemplo, é um exemplo. Tem várias estratégias que você pode usar. Mas que você está cancelando aquele contrato. Por quê? Porque no dia que aquele cliente precisar, ele tem um benefício muito maior do que contratar em qualquer lugar um serviço funerário, por exemplo, Você de outra é empresa. bem-vindo aqui, eu vou te dar a melhor condição A possível. melhor condição. Então, é importante demais nossos clientes, Rafael, entender que nós temos que bem sair, os clientes dos nossos clientes. Né? Vou repetir o que você disse que eu adorei, tá? Certo. Plano funerário, a gente ganha... Na regra. Não na exceção. E não na exceção. Fantástico. Falei. Tá falado. Valeu.